Começando mais um Disque MTV. No meu vídeo passado, falando sobre o Estúdio Ghibli, lá eu comentei sobre a sensação nostálgica que o estúdio cria, mesmo sendo algo que a gente nunca viveu, mas que o foco aqui não era o que foi vivido, mas a sensação da infância, de que tudo era possível, trazendo a vontade de voltar para aquela época. Filmes, músicas, conceitos, ideias visuais, o que tá na moda é o que vestir, o que ser, como se portar. Tudo recentemente está se tornando um buraco sem fim na busca de reviver as coisas antigas, para poder lucrar com elas e fazer dar certo, já que, queremos voltar para aquela época. Quando a tendência parou de ser uma tendência, por ser algo totalmente único e novo, mas por ser apenas um resgate lá do passado. Esse é o problema da nostalgia. Ou a nostalgia é apenas um meio para conseguir lucrar no momento. A indústria surgiu desde a Revolução Industrial lá em 1760, com o intuito de lucrar, e até mesmo antes. Independentemente do que esteja sendo produzido, o que estiver faturando mais continuará sendo destrinchado mais e mais, até não fazer mais efeito. O capitalismo por si só é assim, A indústria, então, ela sempre vai seguir algo que está pré-estabelecido para atender o gosto do público. É muito mais fácil ir pelo caminho já feito do que tentar criar um novo. E provavelmente não dá em nada. E é aí que entra a padronização do consumo, criando ou reciclando conteúdos e formas que estão dando certo, homogeneizando tal meio só para ter o sucesso comercial. Mas isso também não quer dizer que seja algo ruim. Também a gente não pode ser radicalista achando que só porque algo é ou voltou a estar em tendência, significa que é o fim do mundo e agora você detesta isso só porque todo mundo tá gostando. Inclusive, um bom tópico de vídeo. A diversidade ela sempre vai continuar, só vai ser valorizada de formas diferentes. Para que as pessoas copiem algo que está em tendência, deve haver então um momento inicial que essa ideia foi introduzida, Sendo, no caso, uma inovação. No entanto, atualmente uma tendência não se torna uma tendência apenas por ser algo novo. Frequentemente, é um resgate de algo do passado. É nesse contexto que a nostalgia entra em cena. Sabe aqueles posts de apreciação dos anos 2000, mostrando as roupas que as pessoas usavam, os celulares que só podiam receber ligações, as brincadeiras daquela época? A gente sempre vai pensar no que já foi como tempos melhores, porque no caso a gente só tá assimilando uma ou algumas partes de tudo aquilo. O passado é sempre visto com bons olhos, em sua maioria, porque já aconteceu. O presente, nesse caso, então, é difícil de se assimilar, porque ele por si só é muito complexo. São muitas coisas acontecendo e ainda mais hoje em dia. A gente sabe de tudo a todo momento. A nostalgia aqui não é o problema, mas o meio que está sendo usado. Essa saudade dos tempos mais simples se intensificou e se globalizou com a internet. A gente quer voltar para aquele tempo porque era mais simples, sem tantas informações e confusões de sociedade que só vai se tornando cada dia mais cansada. Cansada do excesso de informações e conteúdo. Quando você perde o sono por conta de algo que no fim nem mesmo envolvia você. Já aconteceu comigo. A gente quer reviver aquela época que nem tudo estava no nosso controle. E a indústria usa disso para poder lucrar. Quando você iria ver um desenho que você assistia na infância passando na TV virar um live action, você certamente vai querer assistir para poder sentir novamente a sensação da infância. Como seria bom voltar para aquele tempo em que a gente só tava feliz vendo aquela música que a gente tanto gostava tocando na TV, porque a gente não tinha nenhum serviço de streaming pra a gente ouvir a hora que a gente quisesse. O mercado vai lá e retorna tal estilo musical que era daquela época, conquistando facilmente o público, porque se torna o respiro da realidade, trazendo a calmaria do passado, quando tudo era mais simples e fácil demais pra ser verdade. Mesmo que se tivesse um esforço pra conseguir, a compensação era boa, porque era o momento mais esperado, ter que sair pra comprar roupas quando não se podia comprar na internet, ir na locadora, alugar aquele filmezinho. Bons momentos, A indústria aqui não traz à tona de volta algo em live action porque todo mundo iria querer uma continuação, ou retorna tal gênero musical porque é bom. Claro,
esse é um ponto que é pensado. Mas o primeiro ponto que é focado é induzir o público por meio de uma sensação em comum. E qual a sensação mais universal do que a nostalgia? Mas, no fim, esse movimento de retorno das coisas do passado é apenas como uma falta de criatividade? Até que ponto algo é considerado inovador? A resposta não é tão simples assim. Essa percepção de que revisitar o passado indica uma falta de criatividade é uma visão um tanto simplista. A criatividade ela também está numa reinterpretação e recontextualização de elementos para uma época totalmente diferente. Ou não teria um mínimo de processo criativo significativo ao adaptar algo para o contexto atual. A originalidade ela também se encontra na capacidade de recontextualizar algo antigo de maneira que também ressoe com o público atual. A indústria sabe como usar isso, apelando para essas emoções nostálgicas, criando aquele vínculo que vai muito mais do que apenas estar sendo divulgado, mas uma conexão emocional, sabe? O problema também é que se tem uma obsessão pela originalidade, diante dessa afirmação de que tudo é uma cópia de uma cópia. O que é visto como inovação muitas vezes é, na verdade, uma série de ideias adicionais que incrementam algo. Se a gente pegar os smartphones que são vistos como inovação, no caso aqui, seria então visto como uma cópia lá do Nokia tijolão. É uma evolução constante que mostra que essa linha de inovação e nostalgia é muitas vezes mais conectada do que algo distinto. Claro, a gente consegue perceber que nem sempre em todos os casos, sendo em sua maioria uma tática de mercado. Os filmes de franquias famosas, por exemplo, ano passado a gente já teve retorno de Mario, Barbie e Friday Night at Freddy. E a gente vai ver em breve Minecraft, The Sims e até mesmo Uno. E possivelmente muitos outros. Eu acredito que nesse caso dos filmes, a pandemia tem certo impacto para essa quantidade anormal de franquias passadas voltando em filmes, já que a demanda desde lá se mostrou em queda. E uma forma eficaz de fazer as pessoas voltarem ao cinema seria então reviver aquelas experiências passadas. É só olhar os filmes com maior bilheteria do ano passado. Mario em primeiro, seguido de Barbie, ambos passando a casa dos bilhões em receita. O conceito musical, especialmente o visual dos artistas, também reflete essa dinâmica de nostalgia e inovação. Nos últimos tempos a gente observa um retorno aos estilos de décadas passadas. Por exemplo, entre 2020 e 2022, o gênero pop se via no surgimento do estilo disco nos anos 70, ou K-pop em 2022 com o grupo New Jeans que ressurgiu o estilo Y2K. Que remete ao início dos anos 2000, se tornando um ponto fora da curva desde a sua estreia. Uma das integrantes do grupo, a Honey, ela falou sobre esse conceito que o grupo tinha como objetivo trazer, que é realmente trazer de volta as velhas tendências de quando seus pais tinham a idade dela. Assim, os pais dela podem se conectar à tendência Y2K por causa do estilo retrô trazido junto. Claro, com isso, o estilo voltou a se tornar uma tendência caracterizada por elementos visuais como tela 4x3, moda escolar e as influências tecnológicas daquela época. Então, dá pra fugir disso? É meio difícil quando a gente pensa que talvez tudo já tenha sido feito. Embora essa ideia seja uma simplificação, ela carrega um grãozinho de verdade. Muitos conceitos básicos já foram explorados. No entanto, isso não significa que a inovação seja impossível. Criar algo totalmente novo é sim um desafio, especialmente quando o que já foi feito continua a dar certo. A tendência de reutilizar e reciclar ideias é natural em um mercado onde a familiaridade é confortável e segura tanto quem consome quanto quem produz. Então, tem como algo ser realmente original. A originalidade ela pode ser encontrada na forma como elementos antigos são combinados e reinterpretados. A verdadeira inovação muitas vezes surge realmente de ideias existentes, transformando em algo que, embora construído no passado, é visto como algo novo e relevante. A tendência, então, ela sempre vai ser um resgate do passado, já que a própria originalidade não é uma questão de criar do nada, mas de transformar o que já existe. Enquanto eu pesquisava sobre esse tópico, eu li a seguinte frase em um artigo: até mesmo a tentativa de ser original é uma cópia da ideia de ser original. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Esse é o Retratando.